Qualquer lugar que você vai no mundo e fala Brasil, as pessoas normalmente lembram de duas coisas. Ou elas lembram de carnaval ou de futebol. São as duas coisas muito associadas ao nome Brasil em qualquer lugar do mundo. Bom, era, porque agora tem uma terceira coisa. Em qualquer lugar do mundo que você vai e você fala Brasil, são três coisas que as pessoas vão lembrar imediatamente que está muito associado ao Brasil. Futebol, carnaval e o STF brasileiro. É isso mesmo. Nós temos o STF mais famoso do mundo. O que é curioso, você alguma vez viu alguma reportagem, artigo ou notícia sobre algum ministro da Suprema Corte de algum país do mundo? Muito difícil, a não ser quando é uma decisão muito absurda, como na Venezuela, quando os ministros da Suprema Corte da Venezuela autorizaram Maduro a permanecer na presidência mesmo depois do golpe. Mas porque os ministros do STF lá ajudaram o golpe. Mas tirando esses casos de grandes ditaduras, né, de perseguição política, você nunca ouve falar os nomes, nem sequer a existência dessas pessoas. Porque é de senso comum internacional que ministros da Suprema Corte devem ser pessoas reservadas, não devem dar entrevistas, não devem ficar falando publicamente, dando palestras, senão eles perdem a sua credibilidade. No Brasil é o oposto. No Brasil, os ministros falam mais fora dos autos do que dentro. Dão mais entrevistas do que políticos e viajam mais para dar palestras do que coaches. Esses são os ministros que tornaram o Brasil famoso. Aí, tem outro fator que tornou a Suprema Corte Brasileira a mais famosa do mundo. Bom, todo mundo acompanha as decisões absurdas do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli e desse pessoal. Mas aí saiu essa matéria recentemente, ó. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. O The Economist faz um estudo para ranquear os países de acordo com o seu nível de democracia. O Brasil perdeu 6 posições. Ele saiu de 51 para 57, tá? É considerado agora uma democracia falha. Tá bom, Gustavo, por que isso está acontecendo? E o que isso tem a ver com o nosso STF? Foram as decisões do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, tá? Como censurar o X, usar a máquina pública para perseguir pessoas, interferir nas eleições através da censura. Foram essas decisões do Alexandre de Moraes que fizeram com que o Brasil caísse 6 posições no ranking de democracia. Pô, já era o bastante para desmoralizar completamente. Será que agora eles vão perceber o que eles estão causando com o nosso país? Não. Não só não vão perceber, como cai outra bomba. E agora, meu amigo, não tem como. A Suprema Corte Brasileira é a Suprema Corte dos popstars mesmo. Tudo isso que nós falamos começou com a censura de uma revista chamada Revista Cruzoé, em 2019, pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, quando o nome dele apareceu nas delações da Lava Jato. Foi só o nome dele aparecer, né, uma menção a ele, que é o amigo do meu pai, que de forma impressionante foi censurado, não podia se falar mais disso, foi aberto o inquérito de forma ilegal, esse que já tem quase 6 anos de duração, vai fazer 6 anos agora, em março, né? E começou a censura no Brasil. Pois bem, olha que curioso, Dias Toffoli ajudando a tornar o Brasil famoso novamente. A OEA, ONG cita Toffoli ao relatar desmonte do combate à corrupção no país. Transparência Internacional, e ela é de uma instituição de credibilidade, destacou decisão do ministro que anulou provas do acordo de leniência da Odebrecht, hoje Novo Honor. Presta atenção. Nós ficamos famosos porque o Dias Toffoli está anulando as decisões, as multas dessas empresas, devolvendo dinheiro para esse pessoal, e não só isso, se recusando, porque em outros países, a Lava Jato foi uma coisa tão grande, foi um esquema de corrupção tão gigante, que afetou outros países também. Essas empresas foram para outros países roubar. E há investigações nesses outros países. O Dias Toffoli decidiu que agora, anulando, não vai mais cooperar com essas investigações em outros países, ou seja, ele está protegendo a corrupção não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vários países que sofreram, né, corrupção da Odebrecht. Transparência Internacional denunciou na segunda-feira o desmonte do combate à corrupção no Brasil e na América Latina para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização do Estado Americano, OEA. A denúncia ocorreu na audiência temática das comissões sobre o impacto da corrupção e da impunidade sobre os direitos humanos nas Américas. O gerente de pesquisa e advocacy da Transparência Internacional Brasil, Guilherme França, representou a organização na audiência. Então ele fez uma audiência. E olha como é que é curioso.
com a mesma instituição que estava no Brasil recentemente para analisar o sistema da liberdade de expressão, a opressão, né, a repressão, a censura aqui. Essa instituição internacional foi conversar com essas mesmas pessoas para falar sobre o STF. Então, olha que curioso, eles vieram aqui, todo mundo revoltado com o que o STF tem feito, com alguns ministros do STF, e depois, lá fora, recebem o advogado do Daniel Silveira, recebem mais advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro e recebe o Transparência Internacional falando também do Dias Toffoli. E o que é curioso, quando o Pedro Vaca estava aqui, nós mencionamos, olha, tudo começou com essa pessoa. E aí vai o Transparência Internacional e fala exatamente da mesma pessoa. O vento está virando, eu acho que, olha, eles podem continuar fazendo seus atos ilegais, persecutórios, inconstitucionais, podem, mas eles não vão mais ser vistos pelo mundo como um grupo que defende a democracia. Isso já é dado como certo. Agora, ou eles recuam e tentam resgatar a credibilidade da nossa Suprema Corte, tão importante para a democracia, ou então eles vão ser taxados do mesmo nível, vão ser colocados no mesmo nível que a Suprema Corte da Venezuela. Um abraço. A gente trata de um assunto aqui no Brasil que tem relação também com os Estados Unidos, porque a partir do dia 10 de abril, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter exigência de visto para entrar no Brasil. A cobrança do documento segue a política de reciprocidade, ou seja, exigir visto de turistas que entram no Brasil e são de países que solicitam a documentação de brasileiros. A imposição para turistas dos 3 países, no entanto, não é unânime entre setores do turismo do governo, que temem impacto no segmento. Integrantes da oposição também criticaram a decisão do Planalto. O deputado Marcel Van Hatten tenta emplacar no plenário da Câmara a votação de um projeto de decreto legislativo que apresentou ainda em 2023 e já está em regime de urgência para derrubar o decreto do governo Lula. O deputado Van Hatten alegou que a exigência de vistos coloca em risco o emprego e a renda de milhões de pessoas que vivem, direta ou indiretamente, do turismo no Brasil. Segundo o deputado, ao usar o princípio da reciprocidade, o governo brasileiro deveria forçar tais países a dispensarem a exigência de vistos de brasileiros e não passar também a cobrar a documentação. Silvio Navarro, quero ouvi-lo aí sobre esse cabo de guerra, uma medida que pode, claro, gerar uma crise no setor de turismo, e isso, claro, tem um efeito cascata, né, se desdobra aí na parte de emprego, renda, como bem pontuou o deputado Van Hatten, e tá aí uma crise que pode gerar tanto no setor do turismo, a diplomática já está posta, né? Olha, Paula, me parece que é um poodle latino para um leão, né? O Brasil quer comprar briga com os Estados Unidos, é disso que nós estamos falando, criar mais crises diplomáticas. Não basta a confusão com Israel, não basta ter se metido na guerra da Ucrânia com a Rússia, não basta tudo que o Brasil tem feito de aceno para a China, não basta a confusão que o Brasil se meteu com a Venezuela ao não condenar um golpe de Estado que aconteceu mais uma vez, né? Renovaram o golpe da ditadura chavista de Nicolás Maduro. Então, assim, me parece que o Brasil realmente quer arrumar confusão. Eu não vejo sentido nenhum em nada do que a diplomacia brasileira tem feito, Paula. E a pergunta que fica nós vamos agora atrapalhar o turismo, porque o Brasil tem, por exemplo, o agronegócio, que é uma potência, um vetor, né, da nossa economia, e tem o turismo, que é um atrativo. Então quer dizer que agora a gente vai atrapalhar o turismo? É isso que o Lula está fazendo? Você não tem uma política definida, uma política externa, você não estuda a situação sobre a qual você vai tomar decisões com calma e com gente que entende do assunto ali participando, você improvisa. Isso é a medida tomada de improviso, às pressas, né? Você visualiza esse tipo de reunião, daí o cara dá um palpite, dá outro, vamos revidar dessa forma, então não pode agir assim, não pode. O Brasil precisa, esse governo não dá esperança nenhuma, em todo caso convém repetir. Um governo de verdade, ele tem políticas
que traçam as grandes linhas, né, de cada área, e você discute cada assunto novo com calma e com informações. Se você toma medidas aí, adota medidas improvisadas, você pode descobrir amanhã, e certamente é isso que vai acontecer, que você se precipitou. Porque se você tivesse já seguro, olha, assina, faz como o Trump, assina e pronto, põe em vigor. Não, vai valer até 10 de abril. É prazo suficiente? Se você tem que estudar um assunto, você precisa de mais tempo. Eles não sabem nada, não sabem o que fazer e não convocam pessoas que entendem. É só acompanhar essa reforma ministerial aí que a gente vai vendo passo a passo. Você vê pessoas que não estão preparadas para fazer esse trabalho. Ao contrário do Trump, que se cerca de gente qualificada para trabalhar, para examinar cada assunto, ele quer adotar rapidamente uma represália a um governo que já vem estudando cada caso há muito tempo, como se vê. Então, calma, é um conselho inútil. O Lula não sabe nada e dá palpite em tudo. Os caras que ele nomeou também não são especialistas. São um bando de improvisadores. Não vai dar certo essa música, não funciona.